Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 21. Bons estudos! No Telecurso 2000 Profissionalizante, os processos de fabricação que você estudou até agora foram principalmente os do tipo metalúrgico, como a fundição, a laminação, a trefilação e outros. E você deve estar se perguntando, quando é que eu vou aprender os processos de fabricação utilizados para transformar um material como esse, fundido, numa peça toda cheia de detalhes como essa aqui? Pois você pode parar de se afobar, hein? Agora que você já está uma fera nos processos de fabricação que preparam a matéria-prima, está na hora de pôr de fato a mão na massa e aprender os processos mecânicos de fabricação. A partir dessa teleaula, você vai entrar em contato com a maior família dos processos de fabricação, a usinagem. Você vai conhecer toda a tecnologia que está por trás desses processos, desde os mais simples até os mais sofisticados. Nessa etapa, vão ser 40 teleaulas, que vão estar divididas em 2 livros de estudo. Você vai ver que os processos de fabricação metalúrgicos são apenas o começo da história. Depois que um material passa pela fundição, como esse aqui, por exemplo, ele precisa passar por um ou vários processos de usinagem para se transformar numa peça como essa aqui. Mas afinal de contas, o que é uma usinagem? Isso e muito mais você vai aprender nessa teleaula. Hoje você vai ficar sabendo o que é usinagem, vai aprender o que é a chamada geometria de corte e vai conhecer um pouco sobre as características das ferramentas e os materiais utilizados para fabricá-las. Muito bem, já que usinar é preciso, está na hora de aprender. A nossa teleaula está começando. Eixos, anéis, discos, rodas, engrenagens, suportes, parafusos, carcaças, enfim. Vocês estão cansados de saber que todos os conjuntos mecânicos são formados por uma porção de peças. E sabem também que essas peças devem ter dimensões exatas e acabamento X para poder dar conta do recado. Pois muito bem, o que eu quero saber de vocês é, de um modo geral, quais são os 2 modos de se fabricar uma peça, qualquer peça. Você está falando de processos de fabricação. Já sei, Tito. A gente estudou isso num livro de processos de fabricação. O livro dizia o seguinte: as peças podem ser fabricadas de 2 modos. O primeiro é sem a produção de cavacos, como nos processos metalúrgicos, de fundição e laminação, por exemplo. Cavaco, você sabe, são lascas de metal. E o segundo modo é com a produção de cavacos. E a produção de cavacos é justamente o que caracteriza todos os processos de usinagem. Registrou aí? Usinagens são processos de fabricação com a produção de cavacos. Mais precisamente é o seguinte: usinagem é o processo pelo qual a gente modifica a forma de um material com a remoção progressiva de cavacos ou aparas, metálicas ou não. O problema das peças fundidas e forjadas é que elas apresentam uma superfície grosseira, precisando de um melhor acabamento. É exatamente aí que entra a usinagem. E a usinagem também entra em campo quando a gente precisa fazer um canal como esse aqui, ó. Aliás, para fazer uma peça como essa, cheia de detalhes, só mesmo uma boa usinagem. Tá a fim de saber o que a usinagem permite? Então anote aí. Acabamento de superfície de peças fundidas ou conformadas, fornecendo melhor aspecto e dimensões mais exatas. Possibilidade de abertura de furos, rasgos, rebaixos e todo tipo de detalhe. Fabricação de uma só peça em qualquer formato a partir de um bloco de material metálico ou não metálico. Dá só uma olhada aqui. A furação produz cavaco, ou seja, trata-se de um processo de usinagem. E qualquer usinagem é basicamente um processo de cisalhamento, ou seja, a ruptura da estrutura cristalina do metal por aplicação de pressão. É isso que acontece em todo o processo de usinagem. Limagem, rasqueteamento,
torneamento, fresamento e retificação são algumas das operações dessa grande família que é a usinagem. Em qualquer operação de usinagem, as ferramentas são presença obrigatória. A lima, por exemplo, é uma ferramenta manual usada no processo de limagem. Já essa ferramenta aqui, olha, ela é utilizada numa máquina chamada torno, que é a máquina operatriz ou máquina ferramenta, que faz o torneamento. Mas o interessante aqui é que qualquer que seja a ferramenta, todas elas realizam o cisalhamento ou corte, como dizem os mecânicos, através de um princípio fundamental que você já viu numa das primeiras teleaulas do Telecurso 2000 Profissionalizante, a cunha. Na talhadeira, na serra, na ferramenta do torno, enfim, a cunha marca a presença em todas as ferramentas de corte. E repare que a sua característica mais importante é o chamado ângulo de cunha. Quanto menor esse ângulo, mais facilidade tem a ferramenta para cortar. Tudo bem, Silva. Quanto menor o ângulo da cunha, mais a ferramenta corta. Tá legal. Mas também é fácil perceber, quanto mais agudo for o ângulo, menos resistente a ferramenta. Como é que é isso? Peraí, que essa eu respondo, Caio. A gente não pode esquecer que todo material oferece uma resistência ao corte. E essa resistência depende da dureza e da tenacidade que o material que vai ser cortado. Claro. Assim, a ferramenta, ela deve ter um ângulo que permita vencer essa resistência sem danificar a ferramenta. É isso mesmo, é só pensar num exemplo prático que fica mais fácil. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Ah, já sei! É só pensar num formão usado por um marceneiro. É fácil perceber que a cunha dessa ferramenta pode ter um ângulo bem agudo, uma vez que a madeira oferece pouca resistência ao corte. É isso! Já a cunha de uma talhadeira precisa de um ângulo mais aberto, porque nesse caso a resistência é maior. Mas não fique achando que é só ter o ângulo de cunha adequado e fim de papo, não. Dá só uma olhada aqui. Essa operação chamada rasqueteamento eu posso fazer com a ferramenta nesta posição ou nessa posição aqui. É claro que existe uma posição mais indicada. Isso mesmo, a posição da ferramenta em relação à superfície que vai ser cortada também influi. No seu livro de estudos tem algumas ilustrações que mostram isso muito bem. Ah, tá aqui. Essa figura representa a ferramenta de uma plaina. Repare que existe uma área de atrito muito grande entre a ferramenta e a superfície da peça, o que não é bom. Para resolver esse problema, a ferramenta deve ser afiada, criando assim um ângulo chamado de ângulo de folga ou F. E além do ângulo de cunha C e do ângulo de folga F, tem ainda outro ângulo muito importante, que tem tudo a ver com a posição da cunha. É o ângulo de saída S. Esse ângulo de saída ou de ataque pode ser positivo, nulo ou ainda negativo. É desse ângulo de saída que vai depender o maior ou menor atrito da superfície de ataque da ferramenta. E você já sabe, quanto mais atrito, mais esquenta a ferramenta. Por isso, é importante, dependendo do material que vai ser usinado, utilizar uma ferramenta com ângulo de saída nulo ou até com ângulo de saída negativo. No seu livro de estudos, você vai encontrar mais informações sobre esse assunto. O importante, por enquanto, é saber que todas essas informações sobre ângulos é o que a gente chama de geometria de corte. E essa geometria de corte já foi mais que estudada. E assim, para cada operação de corte, os valores dos ângulos que possibilitam um melhor rendimento já foram calculados e podem ser encontrados nos manuais das ferramentas. Para começo de conversa, a ferramenta precisa ser mais dura que o metal que vai ser usinado, principalmente nas temperaturas de trabalho. É só lembrar que aumentando a velocidade de corte, a temperatura na zona de corte aumenta proporcionalmente. Assim, é importante que a ferramenta tenha dureza a quente. Se você comparar o material da ferramenta com o da peça a ser usinada, ele deve sair ganhando em resistência ao desgaste. Afinal, é a peça a ser usinada que deve perder material, e não a ferramenta. E mais, hein? O material da ferramenta deve ter um custo compatível com o trabalho a ser realizado. Um material mais caro só é usado quando compensa o seu custo com ganhos de qualidade, produtividade e competitividade.
Para ter todas essas características e mais algumas, e para apresentar o desempenho esperado, a ferramenta não pode ser fabricada assim no escuro, né? Essa fabricação tem que levar em conta vários fatores. Você quer saber quais? Então fique por dentro. Na hora de produzir uma ferramenta, deve-se levar em consideração os seguintes fatores: a natureza do produto a ser usinado no que diz respeito a seus custos e precisão, o volume da produção, o tipo de operação, os detalhes de construção da ferramenta, o estado da máquina-ferramenta e as características do trabalho. Quer dizer então que todas essas ferramentas foram fabricadas levando em consideração todos esses fatores? Claro, e mais, essas ferramentas podem ser fabricadas com vários materiais. Essa talhadeira, por exemplo, é de aço carbono. Essa broca aqui é de aço liga. Exatamente, os aços ligas médios, como são chamados, são bons de resistência ao desgaste. Aí tem também essa ferramenta de torno aqui, que é de aço rápido. E de liga não ferrosa, tem alguma? Tem sim. Essa aqui, por exemplo. Tá vendo? Elas são boas pra quê, Silva? Elas são boas de se trabalhar em altas temperaturas. Dá uma olhada aqui. Essa aqui parece que tem uma espécie de pastilha presa nela. Sim. Essa é a pastilha de metal duro ou carboneto sinterizado. Agora, vocês sabem para que tipo de serviço ela é boa? Não. E você aí em casa quer saber? Pois então dê uma olhada no seu livro de estudos, que lá você vai encontrar informações detalhadas sobre os materiais com os quais as ferramentas são fabricadas e suas indicações. Mas antes, que tal uma boa revisada no que a gente viu hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a usinagem é um processo pelo qual se modifica a forma de um material pela remoção progressiva de cavacos ou aparas. Aprendeu que as ferramentas são fundamentais nesse processo e que o corte é executado pelo princípio fundamental da cunha. Ficou sabendo o que é ângulo de folga, ângulo de cunha e ângulo de saída ou ataque, que representam o que é chamado de geometria de corte. Por último, aprendeu que para fabricar uma ferramenta é necessário levar em consideração uma série de fatores e que essas ferramentas podem ser fabricadas de vários materiais. E aí, você gostou, não é mesmo? E olha que esse só foi o primeiro passo, hein? A gente ainda tem muita usinagem pela frente. Na próxima teleaula, por exemplo, a gente vai falar sobre os parâmetros de corte. Mas para chegar até lá, sem dúvidas, é bom você dar uma boa estudada no seu livro, hein? Espero você na próxima teleaula. Tchau! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.